Poucos países são tão associados a um esporte quanto o Brasil é ao futebol. Basta mencionar o nome do nosso país em qualquer lugar do mundo, e uma das primeiras coisas que vem à mente é uma bola, uma camisa amarela e grandes craques: Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Neymar. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: como o Brasil se tornou o país do futebol? Afinal, o esporte nem sequer nasceu aqui. A história começa no final do século XIX. Naquela época, o futebol já fazia sucesso na Inglaterra. Foi então que um brasileiro chamado Charles Miller voltou ao país depois de estudar na Europa. Na bagagem, ele trouxe 2 bolas, alguns uniformes e um livro com as regras do jogo. Sem saber, estava trazendo algo que ajudaria a transformar a cultura de uma nação inteira. Nos primeiros anos, o futebol era um esporte da elite. Era praticado por famílias ricas e frequentado por poucos brasileiros. Mas aos poucos o esporte começou a escapar dos clubes. Chegou aos bairros, chegou às fábricas, chegou às ruas. E foi nesse momento que tudo mudou. Sem gramados perfeitos ou estrutura profissional, crianças e jovens começaram a jogar em terrenos improvisados, campos de terra, praias, ruas. Qualquer espaço servia. E justamente por causa dessas condições, surgiu algo que se tornaria uma marca registrada do futebol brasileiro: a criatividade. Enquanto outros países valorizavam a força física e a disciplina, os brasileiros aprenderam a improvisar, aprenderam a driblar, aprenderam a transformar dificuldade em habilidade. Nascia ali o famoso futebol arte. Mas a relação entre o Brasil e o futebol ainda passaria por momentos difíceis. Em 1950, o país recebeu a Copa do Mundo. O Maracanã estava lotado, a festa já estava preparada. Bastava um empate contra o Uruguai para conquistar o título, mas o inesperado aconteceu. O Brasil perdeu por 2-1. O silêncio tomou conta do estádio. Milhões de pessoas ficaram em choque. Aquele dia entrou para a história como o Maracanazo. Para muitos brasileiros parecia que o sonho havia acabado, mas apenas 8 anos depois tudo mudaria. Em 1958, um jovem de apenas 17 anos chamou essa atenção do mundo. Seu nome era Pelé. Na Copa da Suécia, ele encantou torcedores com gols, habilidade e maturidade impressionantes para sua idade. O Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo, e junto com ela veio algo ainda maior: o respeito internacional. A partir daquele momento, o futebol brasileiro passou a ser admirado em todos os continentes. Nas décadas seguintes surgiram novos craques: Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Cada geração ajudou a fortalecer ainda mais a imagem do Brasil como uma potência do futebol. Os títulos se acumularam, as histórias cresceram, e o esporte passou a fazer parte da identidade nacional. Hoje o futebol está presente em praticamente todos os cantos do país. Nas conversas entre amigos, nos domingos em família, nas escolas, nas ruas e nos sonhos de milhões de crianças. Talvez seja por isso que as vitórias sejam tão comemoradas. E talvez seja por isso que as derrotas também doam tanto. Porque para o brasileiro, o futebol nunca foi apenas um esporte. Ele se tornou uma parte da nossa história, uma parte da nossa cultura, uma parte de quem somos. E é exatamente por isso que mais de um século depois da chegada de 2 simples bolas ao Brasil, continuamos sendo conhecidos em todo o mundo como o país do futebol. E esse foi mais um fato.